Olá! Boa noite! Tchelle, tu tá sendo cortada aqui no Instagram, vem mais pra cá pra te aparecer. Estamos ao vivo agora no Face e no Instagram para mais uma semana de Sacadas HT. Quem for chegando vai nos dando oi, a gente vai dar um tempinho pro pessoal ir entrando. A Vivi já entrou! Vivi, querida, boa noite! Seja muito bem-vinda! Andréia Oliveira, olá, querida! Muito bom ter a presença de vocês. Vamos conversar essa semana sobre julgamentos dos outros. Deixa eu arrumar aqui. O nosso tema é... Vamos ver se tá tudo... Agora deu? Agora sim. Tá. O nosso tema dessa semana vai ser sobre o julgamento dos outros, sobre como a gente é parado na vida com a preocupação sobre o que os outros vão pensar, sobre a aprovação externa. Então, eu e a Tchelle, a gente se inspirou para conversar com você sobre esse assunto, porque a gente identificou pontos bem importantes de algumas clientes, de algumas pessoas do nosso convívio sobre esse assunto. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Com certeza. E muitas vezes é um ponto que a gente não se dá por conta. Quando a gente vê, a gente está completamente envolvido nos julgamentos, trancando a nossa vida, muitas vezes nos limitando de fazer aquilo que realmente a gente quer, a gente acredita, em função desse condicionamento, porque isso também é um condicionamento aprendido, né? Quem tá aí no Face vai nos dando oi, eu tô vendo uns likes aqui, mas se vocês não nos dão oi, a gente não sabe quem tá aí pra dar oi. Deixe comentários no Facebook para saber quem está conosco. Olá, Ana Selma Nutrição, seja bem-vinda. Eu quero que vocês enviem perguntas. Vivi, você que está aí, e vocês meninas, Andréia, Ana... escrevam perguntas sobre isso, escrevam o que vocês pensam e nos contem se vocês já foram parados pelo medo do que o outro vai pensar. Você estava diante de alguma situação da sua vida e você queria ter uma determinada posição e você já se observou sendo travada por esse medo. Sabe quando você pensa assim, o que vão achar de mim? Será que a minha família vai aprovar? Ah, mas se eu terminar esse relacionamento nessa idade, vão pensar que eu não dou certo com ninguém. E aí, nos contem a experiência de vocês. Quantas mulheres, né, ela vem nos perguntar porque já estão na idade de casar, porque eu tenho que ter filhos. Quando começa esse tem o quê? Quem é que tem que o quê? Será que é o seu ser essencial que tem que fazer alguma coisa? Ou é a sociedade que está dizendo para você que você tem que ter filhos, que você tem que ser bem-sucedida, que você tem que casar? O que está por trás disso? A gente não percebe o quanto a gente é escravizado, né, por esses padrões do eu tenho que. A gente vive numa sociedade onde existe o certo e o errado, o que é o bom e o que é ruim, o que é esperado de uma determinada pessoa e o que não é. E às vezes a gente esquece, como a Tchelle falou, de olhar para nossa essência e perceber, será que esse posicionamento que eu tô tomando na minha vida, será que essa atitude que eu tô tendo é realmente uma atitude alinhada ao meu coração? É realmente algo que faz sentido pra mim, pra minha alma, pra minha essência? Ou eu tô tomando esse posicionamento apenas por uma aprovação social, uma aprovação da minha família, ou mesmo para ser amado? Gente, a gente não tem noção de quantas informações e de quantas coisas na nossa vida a gente faz por uma busca de amor e de aprovação. Quantas vezes um padrão de ser educado com alguém, ou de ser generoso com alguém, ou de aceitar algo de alguém, traz por trás um medo da rejeição. Então, todos esses alicerces, gente, sustentam essa questão
de a gente estar sempre buscando a aprovação externa para seja o que for na nossa vida, seja para tomar uma decisão de relacionamento, de carreira. Às vezes a gente quer ficar mais bonito, não pra gente, mas assim pra que a gente seja reconhecido pelo outro. Ou seja, você não tá buscando se melhorar pra você. Você busca se melhorar para ter a aprovação do outro. A gente faz isso muitas vezes inconscientemente. Com certeza. Vamos dar uma olhada para ver quem tá aqui. Olá, Denise, querida, nossa aluna do programa Serenidade. Seja muito bem-vinda. Muito bom te ter aqui. Olá, Especiale Gourmet. Olá, Pati Kitri. Vamos ver o que a Vivi está dizendo. Precisar da aprovação realmente nos coloca em situações que não são as escolhas que faríamos. É verdade. Porque quando a gente tá buscando a aprovação do outro, a gente está se colocando numa escolha que não está baseado na nossa verdade, está baseado na verdade do outro, daquilo que ele espera. E às vezes nem é a verdade do outro, né? Às vezes é uma verdade que a gente cria que o outro espera. Exatamente. Porque quantas vezes a gente não sabe o que as pessoas esperam, mas a gente cria aquilo da nossa cabeça. Que a pessoa espera que a gente haja de determinada maneira. Que a minha família espera que eu haja de determinada maneira. Que o meu marido espera que eu haja de determinada maneira. Às vezes nem é. Muitos desses nossos julgamentos são julgamentos baseados no passado. O que aquela pessoa talvez alguma vez eu tenha visto ou alguma vez tenha me falado. Mas não quer dizer que seja a realidade. Não quer dizer que seja aplicável para essa situação na minha vida. Mas a gente traz o passado para o presente o tempo todo e fica reagindo a isso. Exatamente. E aí a gente tem que ter uma posição realmente de coragem e perceber, eu tô tendo essa atitude porque é realmente aquilo que eu quero, ou eu tô tendo essa atitude baseada em alguma crença de insuficiência, baseada em alguma necessidade de aprovação, baseado em algo que eu tô precisando colocar pra dentro de mim, mas que eu não tô me suprindo, né? Então isso é uma coisa muito importante. Vamos ver o que a Vivi tá dizendo. O pior é que muitas vezes faço conscientemente e ainda assim faço. Sim, porque mesmo que a gente tenha consciência, muitas vezes o nosso medo é maior do que a nossa coragem. Quantas vezes o medo nos para e a gente, mesmo sabendo que não é a melhor atitude, mesmo sabendo que não é a melhor posição a ser tomada, a gente é parado sim, a gente se permite. Então, Vivi, isso é uma questão que tu trazendo para a consciência, tu reconhecendo isso, já te dá um alicerce para ter uma modificação. Esse é o primeiro passo. É verdade. E tem que investigar o que está por trás desse, por mais que tu te dê por conta, mesmo assim tu faz. Deve ter coisas aí no teu inconsciente que tu continua fazendo. Né? Que nem a Ellen estava falando antes, a busca por aprovação, a busca por amor, talvez esteja no teu inconsciente. Porque por que tu mesmo sabendo tu não faz? Tem algum sabotador que tá deixando com que mesmo consciente tu faça. Tem essa parte consciente que sabe, tem alguma coisa no teu inconsciente que tá barrando e não tá deixando tu agir diferente. Tem que ter uma nova programação para isso. Claro que isso é um exercício diário, de a gente se dar por conta e conscientemente a gente ser, não, dessa vez vai ser diferente. Ó, já tô eu aqui de novo abrindo mão do que é importante para mim para fazer pelo outro. Não, para. Agora eu vou fazer diferente. Trazer isso, ter esse nível de coragem, porque isso exige um nível de coragem a gente ter essa mudança. Porque a gente identificar e ficar lá no nível do medo e não fazendo nada, não traz mudança para nossa vida. Deixa a gente estagnado.
Exatamente. A Vivi tá falando que sai sem querer. Quando um comportamento ele sai sem querer, é porque ele tá muito associado ao nosso piloto automático, né? É exatamente isso que a gente tá falando, é a nossa programação. Então já tá programado para que saia dessa forma. Então o que se precisa? Uma nova programação. Agora tem uma coisa também que é bem importante, e além da nova programação, que é a gente estar presente no momento. Porque muitas vezes, por que as coisas saem sem querer? Porque a gente tá de corpo presente, mas a gente não tá com a nossa mente inteira na tarefa. A gente não tá com a nossa mente inteira e para que decisão que a gente vai tomar. A gente não tá completo no nosso ser aqui e agora. A gente está interpretando algo que a pessoa está dizendo, a gente está reagindo a algo do passado, e aí o que acontece? Nesse momento a gente não tem a energia e o poder decisório. Por quê? A nossa mente ela tá vinculada a algo que não está acontecendo aqui nesse momento, tá? Aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro. Então, a gente age sem pensar, porque tu não tem presença. Tu não tem consciência. Agora, o exercício de estar com a mente dentro do nosso corpo vai trazer esse respaldo para que a gente já comece a questionar de onde está vindo a motivação para aquela atitude. E me lembrou muito aquela live, aquela aula que a gente deu aqui também, que a gente estava falando sobre agir e reagir, sobre a diferença. Né? Quando a gente não tá de corpo presente, o que a gente tá fazendo é o tempo todo reagindo. Se eu reajo, eu tô no meu piloto automático e eu tô fazendo aquilo que eu já tô acostumada a fazer. Agora, que nem tu falou, se tu tá presente, aí tu pode ter ações, que é tu agir frente a uma situação. Que daí tu traz para aquele momento o poder de escolha. Vou fazer da maneira que eu sempre faço ou vou fazer diferente? Exatamente. Mas é muito importante ter essa presença, como a Ellen colocou, que daí sim você consegue ter essa opção. Eu quero que o pessoal do Facebook nos dê um oi, gente. Ninguém vai escrever nada. Tô vendo que tem espectadores aí no Facebook. Quero já vi uns saber likes, vi uns corações. São. Quem é que tá aí com a gente? Olá, Lari, querida. Olá, Andréia. Então, gente, a nossa motivação a trazer esse assunto para vocês é que vocês tomem as rédeas da vida de vocês. Que vocês não permitam mais que uma opinião alheia ou que uma fantasia de um possível julgamento possa lhe travar. E por que isso é tão importante? Porque nós somos seres únicos. Nós, a gente tem algo dentro da gente que só a gente tem. E a gente tá aqui no mundo para expressar essa nossa unicidade. E quando a gente coloca esses medos acima da nossa unicidade, a gente passa a viver como a média, como a maioria das pessoas vive, ou como a gente espera com que esperam da gente. E aí o que acontece é que a gente não expressa a nossa essência. A gente não expressa aquilo que a gente tá aqui para expressar. Cada um está aqui para expressar o ser único que é. E quando você nega isso, quando você fica envolvido com seus medos, você não cumpre a sua missão no mundo. Você fica envolvido na média. E aí o que acontece? Aí você fica reclamando porque as coisas não acontecem. Aí você fica reclamando porque os relacionamentos não fluem. Aí você fica reclamando porque o seu trabalho não dá certo. Aí você fica reclamando porque não tem dinheiro. Mas como é que vão vir as coisas se você não está fazendo a sua parte? Que é expressar o ser único que você é. Que é fazer aquilo que você se comprometeu a fazer por esse mundo. E é muito fácil a gente não fazer. A gente não faz porque a gente fica na nossa zona de conforto. Porque a gente não quer se expor. Porque a gente tem medo de ser julgado. Vocês acham que quando eu e a Ellen a gente começou a trabalhar com desenvolvimento emocional, eu morria de
medo. O que as pessoas vão achar? Vão achar que eu sou problemática. Vão achar que eu não dou certo em nada e por isso que eu tô fazendo isso. O que os meus familiares vão pensar? O que meus amigos de longa data vão pensar de mim? E de repente para essa área, que nem foi a formação inicial que eu fiz. E muitas vezes a gente escolhe uma formação inicial, a gente escolhe aquilo que a gente está fazendo no momento em função de uma expectativa do outro e não da sua alma. E aí tem uma questão bem importante, que é o quanto a gente se conhece. Porque quando a gente tá muito envolvido nos comentários dos outros, a gente não tá conseguindo olhar para dentro. E aí a gente já não sabe mais o que é nosso e o que é do outro. Então é muito comum a gente achar que a gente gosta de alguma coisa ou que pode ser uma vontade nossa, quando na verdade é uma total desconexão de você com você mesma, da sua própria essência. Então todo o trabalho que a gente desenvolve através do controle emocional, através das técnicas de limpeza mental, através de focos mentais, desse direcionamento todo que a gente traz para a vida de vocês, é para que vocês realmente se conectem com a essência de vocês. Porque, olha só que coisa mais engraçada. A gente tem a tendência, a gente aprendeu que pra gente se conhecer, a gente precisa, pra gente se conhecer ou pra gente crescer, seja pro que for, a gente precisa adquirir conhecimento. E ótimo, o conhecimento ele é necessário. Eu e a Tchelle, a gente precisa ter algum conhecimento pra vir aqui fazer essa live com você, senão a gente não teria condições. Agora, quando a gente quer olhar pra nossa essência, chega um determinado momento que a gente não precisa mais adquirir conhecimento, que a gente precisa entender, que a gente precisa nos despir desses rótulos que não representam quem a gente é. Pensa bem, quantas vezes você estava com uma dúvida no seu trabalho, por exemplo, e aí você pensou, nossa, eu vou lá fazer uma formação de tal coisa que pode estar na moda. Tô inventando aqui uma situação. Só que você foi fazer essa formação porque você julgava que você precisava conhecer mais para resolver essa sua questão. Quando, na verdade, se você fizesse o caminho contrário, deixa eu entender qual é o meu julgamento enraizado, qual é o meu padrão de anos que está fazendo com que eu tenha essa postura, e desconstruísse isso e começasse a se conectar com a sua própria essência, você acharia muitas vezes respostas até mais assertivas. Então é muito interessante que a gente saiba separar quando a gente precisa ter conhecimento, porque como eu falei antes, é necessário. Agora, quando é preciso a gente fazer o caminho contrário, a gente desaprender aquilo que a gente aprendeu como uma verdade absoluta. E para isso, muitas vezes a gente precisa de direcionamento, porque quando a gente fica muito perdida, a gente não consegue se encontrar. Exatamente. A gente não consegue enxergar o que sou eu, o que é o outro, o que é a vida, o que foram os condicionamentos que colocaram em mim, que eu tenho como verdade absoluta. Essa semana foi lindo, lindo, lindo o processo de uma cliente nossa de assessoria individual, que ela reconheceu aquilo que ela realmente é. E ela tava me falando, ai, Tchelle, foi duro, sabe? Foi difícil eu olhar pra mim, doeu quando eu olhei. Por que doeu quando eu olhei? Porque ela julgava que tudo aquilo que era ela eram os outros. Ela brigou com a irmã, brigou com o namorado, porque sonho de como o namorado era, como a irmã era. E ela se deu por conta, depois dessa briga, depois de meditar, de orar, ela se deu por conta que na verdade não era a irmã dela, que na verdade não era o namorado dela, que aquilo tudo dizia respeito a ela. Ela se enxergou nos relacionamentos.
Ela enxergou quem ela é. E esse é um processo lindo. Ela, nesse caso, enxergou a sombra dela. Muitas vezes a gente precisa enxergar a nossa sombra pra gente trazer luz pra nossa vida. Porque como é que a gente vai trazer luz sem enxergar o que tá sujo, o que tá escuro? Nesse momento que ela colocou luz, ela conseguiu ter o que a gente chama de uma visão expandida do que é ela e do que é a vida. E a partir daí ela começou a ter decisões mais assertivas. Ela conseguiu conversar abertamente com o namorado, conseguiu conversar abertamente com a irmã. E a partir daí o relacionamento dela, tanto com a irmã quanto com o namorado, deu um salto de mudança, um salto quântico. As pessoas mudaram. E eu falei pra ela, tu viu só que tu experimentou aquilo que a gente tanto fala? Que quando a gente muda, o outro muda? Quando a gente muda, o mundo muda? Porque antes ela tava o quê? Apontando que o outro tinha que fazer diferente. Quais eram os defeitos do outro, o que ele tinha que mudar. Quando ela se deu por conta de quais eram as sombras dela, quais eram os defeitos dela, ela foi lá conversar com a irmã e com o namorado, falou pra eles. Eu me dei por conta que isso tudo que eu reclamava de vocês era eu, não era vocês. Era tudo eu comigo mesma. Pediu desculpa pra eles. Falou, não, tá tudo bem. E foi lindo, porque quando ela se deu por conta da humanidade dela, porque isso a gente se dá por conta da nossa humanidade. Porque todos nós somos assim. Todos nós, em algum nível, somos egoístas. Todos nós, em algum nível, somos orgulhosos, somos mandões, vemos apenas o nosso lado. Todo mundo é assim. O que acontece é que tu tem que enxergar essa parte de ti, reconhecer isso para conseguir mudar. E até certo ponto é muito saudável isso. Não tô dizendo que não tem que ser nada disso, entendeu? A gente tem que aprender a equilibrar todos os lados. E no momento que a gente vê essa humanidade na gente, a gente pode ter compaixão e ver a humanidade no outro. Então, com certeza, o relacionamento dá outro salto. E ela me dizia, ai, tia, eu sempre escutava vocês falarem sobre isso, mas eu não tinha consciência disso. E lembrou um outro post que a gente tinha feito, a diferença entre saber e ter consciência. Depois algumas pessoas ficaram em dúvidas, vieram nos questionar. Essa é a diferença de saber e ter consciência. Tudo na vida reflete aquilo que a gente tem no nosso interior. Os relacionamentos que você tem é um reflexo do que você tem no seu interior. As pessoas refletem quem você é. Você não precisa sair por aí correndo e procurando longe aquilo que você é. É só você olhar. Você olha para o seu relacionamento amoroso, você sabe quem você é. Você olha com seus relacionamentos com seus pais, você sabe quem você é. Você olha com seus relacionamentos no trabalho, você sabe quem você é. Por quê? Porque a lei da atração agindo. Semelhante atrai semelhante. Quem você está atraindo é quem está no mesmo nível que você. E energeticamente. Quando a gente fala isso, é no sentido de igual em frequência. Porque, por exemplo, assim, às vezes tem uma pessoa que ela tem um relacionamento, por exemplo, com alguém que abusa ela. Mas ela é uma pessoa muito boa. E aí ela pode pensar assim, nossa, mas como que semelhante atrai semelhante se eu sou uma pessoa honesta, mas eu tô atraindo alguém que tá sendo desonesto, que tá abusando de mim. Como isso? Agora, a pessoa não reflete a sua personalidade. Ela reflete aquilo que você acredita sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Quantas pessoas que são bondosas e que acreditam não ser merecedoras? Ou quantas pessoas que são bondosas com os outros e que se maltratam internamente? Então, se você se maltrata internamente, como que você quer esperar que o outro lhe trate bem? Se você não começa por você. Então, isso é uma coisa importante porque eu não entendia isso. Eu pensava, nossa, então o mundo é injusto.
Mas não, a gente está validando as nossas crenças o tempo inteiro. Então, semelhante atrai semelhante a nível vibracional, a nível de pensamento e não a nível de comportamento ou de atitude. Porque a atitude, aquela atitude que você tem, aquilo que você faz, ela representa um percentual muito baixo da sua real vibração, daquilo que realmente tem impacto nessa frequência, nessa sintonia. E muitas vezes a pessoa se coloca numa posição de vítima. Se coloca, eu sou vítima disso. Então a pessoa acaba atraindo mais pessoas para ele maltratar, mais pessoas para ele abusar, porque ela é uma vítima. E essa questão da vitimização é algo que muitas pessoas vibram inconscientemente. Tipo, hoje uma amiga veio pra mim e falou: eu tô terminando um relacionamento, eu tô sem nada, eu perdi tudo, eu perdi a minha casa. Eu falei: não, para tudo. Tu não perdeu a tua casa, tu decidiu se mudar pra morar com esse parceiro. Agora você tem dinheiro na conta, isso foi uma decisão sua. Mas qual foi a atitude automática da pessoa? A se vitimizar e dizer: eu perdi a minha casa. Não! Você escolheu. Você fez essa escolha. Tenha autorresponsabilidade. Você se colocou nessa posição. Você não perdeu nada. Você tem condições de construir tudo de novo. Agora, essa questão da vitimização a gente faz em absoluto o tempo inteiro. Sabe por quê, gente? Porque a gente se vitimizar é a forma mais confortável de não precisar fazer nada pra mudar. Porque, eu não tenho as condições. É que da família que eu venho não dá. É que, quase assim, né, na minha cidade, que na minha profissão é muito difícil. Então, a vitimização, ela é um grande argumento pra gente colocar lá fora, pra gente poder continuar no mesmo lugar que a gente tá e não se responsabilizar. Então, é muito importante que a gente tenha consciência e corte esse padrão da vitimização, porque ele vai aparecer o tempo inteiro. Quando você menos espera. Quando você menos espera. Às vezes Quando você tá lá, tristinho, pode saber. Pode saber que você tá se vitimizando. E aí, é muito interessante a gente começar a se observar, pra ver como a gente usa da vitimização de várias maneiras, né, Tchely? A gente quer saber se vocês têm alguma pergunta. Se vocês não têm perguntas, a gente vai finalizando a nossa transmissão por aqui. Tem alguma questão, Ti, que tu queira pontuar com eles? Deixa eu falar aqui que a Larissa colocou: é mais pura verdade, quando a gente muda, tudo muda. Já deve ter experimentado isso, né, Larissa, que tá falando. Isso aí tu não sabe, tu tem consciência, né? Nos conte. Se isso tu tem consciência ou isso tu sabe. A experiência, ela traz essa consciência, né? Então, esse caso que a Tchely estava contando da cliente dela é tão interessante porque a experiência, ela fala por si, né, gente? Quantas vezes a gente está experimentando algo e a gente tem uma experiência que comprova tudo aquilo que a gente está estudando, acreditando, e aí a partir dessa experiência a gente tem aquela vivacidade, a gente passa a realmente trazer aquilo de uma forma muito mais integralizada e completa no nosso ser. E realmente ali acontece a virada da chave. Então é muito legal isso. Agora lembrou que já aconteceu várias vezes comigo, agora eu não me lembro se eu já comentei contigo, talvez tenha acontecido também. Que nas primeiras assessorias as pessoas vêm e dizem: não entendi muito bem o que tu falou. Tá, aceito, mas não entendi muito bem. E eu e ela, a gente ensina práticas para as pessoas fazerem no dia a dia. Porque uma coisa é tu ter conhecimento, outra coisa é tu praticar esse conhecimento. Aí, quando estão chegando lá pela terceira, quarta, começam: agora eu entendi o que tu falava. Agora eu vivenciei, agora sim tudo fica muito claro na minha mente. Porque parece que quando a gente tá falando pra vocês aqui, é tudo muito obscuro. Pois as pessoas vão dizer: eu não sei o que é o trabalho de vocês. E as pessoas fazem o trabalho com a gente e depois não sabem dizer o que é o nosso trabalho. Por quê? Porque é uma experiência, é algo que você vive essa transformação.
E ela só pode ser sentida. Exatamente. E como ela é sentimental, é difícil a gente colocar em palavras. Porque existem sentimentos que a nossa essência, que a nossa alma experimenta, que elas são intransponíveis em palavras. A gente não consegue expressar aquilo. A gente nem sabe como dizer aquilo em palavras, né? Porque é um sentimento que toma conta do nosso ser e a gente é realmente inundado por aquilo. Então, por isso que a gente reforça tanto a questão da experiência, a questão da prática de vocês, porque isso é sensacional. Vamos ver os comentários. Ellen, te amo, tu não imagina o quanto conversar contigo me fez bem. Ai, querida, que bom! A Lari teve um atendimento comigo na semana passada e fico bem feliz de saber esse teu retorno. Beijo, minha querida, também te amo muito. Tô aqui pra ti, pra Andréia, pra Cássia, pra Kátia, pra todas vocês, pra Denise, eu e a Tchelle, né, Tchelle? Vamos ver o que a Andréia tá falando. É bem verdade, às vezes demora pra cair a ficha. É verdade, Andréia, porque essa questão de a gente fazer a ficha cair sempre vai depender do nosso processo evolutivo. Às vezes, a gente quer transpor um conhecimento, às vezes para uma pessoa ou mesmo para a gente racionaliza sobre aquilo, só que o nosso grau de evolução e de percepção daquele momento não faz a gente compreender por completo aquela informação, né? Então, isso é muito importante. É a gente tomar consciência que na vida tem coisas que a gente vai precisar sentir. E é muito importante também escutar de novo, por exemplo, as nossas lives, elas ficam todas gravadas, tem muito vídeo no YouTube. Por quê? Porque cada vez que você escuta de novo, você vai mudando coisas dentro de você, você vai experimentando coisas diferentes. Então, quanto mais você nos escuta, mais vão caindo fichas. Você pode amanhã olhar essa gravação de novo e ver coisas completamente diferentes do que você viu agora. Por quê? Porque você já vai estar diferente, você já vai ter outra experiência e também porque você vai mudando a sua consciência e no momento certo as fichas vão caindo. E cada pessoa tem o seu tempo. Umas pessoas demoram mais, outras pessoas demoram menos. Umas pessoas estão mais prontas, outras não tão prontas ainda para as informações, mas cada um vai absorvendo no seu tempo. E uma coisa que é interessante... que diz que a Andrea falou. Verdade, às vezes não temos pressa e não respeitando o nosso tempo. Isso é muito importante. A gente quer acelerar o processo e não dá conta. Cada pessoa tem o seu tempo. Nós temos um tempo, tudo tem um tempo para acontecer. Claro, e uma coisa interessante também é que às vezes a gente, por exemplo assim, recebe um conteúdo através dessa live que vocês estão recebendo. E aí pode ser que caia uma ficha em vocês olhando um filme, ou um vídeo na internet, ou você escuta uma música e aí você reflete sobre a letra daquela música e aquela letra faz você virar uma chave. Então, o conhecimento ele é processado o tempo inteiro. E esse estado de presença que eu estava falando inicialmente, de a gente estar com o nosso corpo, com a nossa mente dentro do nosso corpo, faz com que a gente fique presente para que a cada movimento da nossa vida, para que a cada coisa que acontece, a gente pode ter um crescimento. Então, a transformação, gente, é algo que tem que estar presente dentro de vocês o tempo inteiro. Porque esses saltos, eles podem vir pelas mais variadas experiências. E é assim que você vai observando o seu processo de mudança. É assim que você vai observando a sua transformação. Através do dia a dia, através das situações simples do dia a dia. De repente você percebe que antes você era uma pessoa reativa. Agora você já não é mais. E algo começa naquele momento a fazer sentido. Você toma consciência, né? Então isso é muito bacana. Muito bacana. Porque o que acontece, voltando para os nossos clientes, eles fazem assessorias e depois nos dizem: vi um filme e caiu a ficha do que tu estava me dizendo. Li um livro e daí caiu a ficha sobre aquilo. Fiz a meditação e aí aconteceu isso e eu entendi o que tu me falou. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai para a vida e as fichas vão caindo e tudo vai fazendo sentido no nosso tempo.
Claro que a gente tem dois pontos importantes. Uma é respeitar o nosso tempo e outra é estar aberto às mudanças, porque às vezes a gente tá resistente. Às vezes a gente não quer olhar, às vezes a gente fala que quer mudar, mas a gente no fundo não quer. Quer continuar preso no nosso paradigma, naquilo que a gente acha que é o certo, naquilo que a gente julga que tem que ser. Então, porque uma coisa assim, ó, que sobre isso que a Cheia tá falando, da mudança, a mudança ela exige coragem, gente. A autorresponsabilidade, ela exige muita coragem, a gente olhar pra dentro. A gente vai precisar ter posições diferentes. Quando a gente descobre algo, a gente não tem como fazer como se a gente não soubesse mais, a gente precisa lidar com aquilo. E muitas vezes o lidar com aquilo traz consequências que não são confortáveis pra gente no momento. Mas que lá no final tudo vai fazer sentido, as coisas vão se encaixar e você vai ter sim a transformação que você quer. Então vale a pena ter coragem, vale a pena sair do medo, vale a pena ousar fazer diferente. E é libertador, né? Nossa, muito libertador. E é por isso que a gente sempre tá aqui pra vocês, porque a gente entende o quanto em algum momento essa transformação vai exigir coragem. E às vezes a gente realmente precisa ter uma pessoa pra pegar na nossa mão e caminhar com a gente, tá tudo certo, né? É o passo necessário para aquele momento. Mas tudo vai acontecendo, como a Andréia disse, no seu próprio tempo. As peças do nosso quebra-cabeça vão se encaixando. É isso que é o mais lindo dessa existência. No final, quando a gente vê tudo se encaixando, é tão lindo, tão lindo. Aí você vai entendendo por que as coisas estão acontecendo. Mas sabe o que é legal? É quando você para de ficar se perguntando os porquês. Aí as coisas começam a se encaixar e tudo começa a fluir. Como quando você deixa, quando você libera, deixa o universo agir da maneira que ele tem que agir. Certo, meus amores? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo carinho. É um grande prazer estar aqui conversando e nos vemos em breve. Isso aí, semana que vem a gente tá aqui de novo. Boa noite, grande beijo. Beijos, tenham uma linda noite de muita paz e muito amor.